Voltando aqui à parte de ácidos nucleicos, né? Então, eu falei da estrutura do DNA. Então, a gente vai, para complementar a parte de ácido nucleico, falando do RNA, que é o ácido ribonucleico, tá? Toda vez que a gente for pensar em ácido ribonucleico, né? Que é o RNA ou ARN, ele tem a ver com síntese de proteínas, quer dizer, capacidade de sintetizar proteína na célula, tá? Só que o mecanismo de formação do RNA, ele é chamado de transcrição do código genético. Por quê? Porque o RNA, ele transcreve as informações do DNA. Quer dizer, que ele copia as informações do DNA, quer dizer, a nível genético, tá? A nível de códon. Esse termo códon você pode usar tanto para o DNA quanto para o RNA, certo? Lembra que a molécula do DNA é em dupla hélice, é fita dupla. E a molécula do RNA, né, geralmente a gente relaciona com o RNA de fita simples. Apesar que existe RNA de fita dupla, mas a gente considera como de fita simples, o RNA. Tá? Então você vai pensar o seguinte, a transcrição do código genético, né, a compilação do código genético pelo RNA, ela é feita a nível de códon. Tá? A nível daquelas trincas. 3 letrinhas é um códon que no DNA que vale um gene. No caso do RNA, cada códon no RNA, ele caracteriza um aminoácido, que é sintetizado a partir do mecanismo de transcrição. Tá? Então, cada 3 letrinhas no RNA mensageiro caracteriza, né, o código que determina um tipo de aminoácido. Tá? Então, por exemplo, se na parte do DNA, se você tem uma fita de DNA que tem 9 códons, então nesta molécula de DNA tu tem 9 genes, tá? Com relação ao RNA tem umas diferençazinhas. Por exemplo, sempre o códon de iniciação, tá? Que é onde se inicia a síntese proteica, e determina um códon que é chamado de A ou G, tá? Então, códon de iniciação, sempre A ou G, que caracteriza um aminoácido chamado de metionina. Então, qualquer proteína sempre começa com metionina. Qual é a trinca que determina a metionina? A ou G, certo? Luzan, é obrigado eu saber nome de aminoácidos? Não, porque geralmente no exercício, lá na prova, ele te coloca o nome dos aminoácidos que determina cada trinca. Então, cada trinca representa um aminoácido. Aí tem triptofano, leucina, isoleucina, metionina, asparagina. Isso aí não é obrigado você saber, porque isso lá na tabela lá do lado, né? Eles vão te fornecer isso a nível de exercício. Tá? Então, o código de iniciação no RNA mensageiro é sempre A ou G. Tá? Só que quando você vai contando o número de códons na molécula do RNA, sempre aquele último códon que tem na molécula do RNA mensageiro é o que a gente chama de códon de terminação. O que quer dizer isso? Que aquela trinca não existe um aminoácido correspondente a ela. Então ali paralisa a síntese de proteína. Aí você chama esse último códon de terminação de códon pare ou de códon stop. Tá? Então, por exemplo, se numa molécula de RNA você tem 9 códons, então você só vai ter 8 aminoácidos. E por que não 9 aminoácidos? Porque o último códon é o códon de terminação, que a gente chama de pare ou stop. E aquela trinca na molécula do RNA, não existe o aminoácido correspondente a esta trinca. Então ali paralisa a síntese proteica. Certo? Então no RNA tu tem códons, cada códon equivale a um aminoácido. Tá? Apesar que o último códon, ele não existe o aminoácido correspondente. Aí eu chamo de códon de terminação, códon pare e códon stop. Tá? Sempre quando a gente for pensar em RNA, tá? A função do RNA é sempre relacionada à síntese de proteína. Só que a gente vai ter 3 tipos de RNAs. Tem um RNA que copia as mensagens, que é que contém os códons.
Qual RNA que tem códon? Aí vai ser o RNA mensageiro. Ele vai transcrever a informação da molécula do DNA. Então o RNA mensageiro faz a transcrição. Tá? Aí tu tem um segundo RNA que a gente chama de RNA ribossômico, que é justamente no ribossomo, que é um tipo de RNA, onde os aminoácidos são colocados dentro dos sítios. No sítio P e no sítio A. Tá certo? Então tu tem o RNA ribossômico. Tu tem o RNA transportador ou transferidor. O transfer, como se chama em inglês. O que é o RNA transfer? É o transportador. O que esse RNA tem de diferencial? Ele tem um tal do anticódon. Né? Então, qual é o RNA que tem anticódon? É o RNA transportador. O que ele faz? Ele capta o aminoácido, né? E leva até o ribossomo, onde ele é inserido de acordo com a sequência de códons para a síntese proteica a nível de RNA ribossômico. Tá? Então, tu tem 3 tipos de RNAs. Tem o RNA mensageiro, tem o RNA transportador, tem o RNA ribossômico. Todos eles, cuja função? Síntese de proteínas. Tá? Como é que eu diferencio o RNA transportador dos outros? Aí tu pensa na presença do tal do anticódon. Tá? Então, você fala, o RNA tem um anticódon, tu já sabe que é o transportador. Esse anticódon se une ao códon, né, do aminoácido, que determina o aminoácido, e carrega isso para onde? Para o ribossomo, onde ele é inserido na fita, né, que corresponde à sequência de encadeamento dos aminoácidos na molécula de proteína. Tá? Então aí tu tem, né, o mecanismo de formação do RNA, que a gente chama de transcrição do código genético. Por quê? Porque o RNA transcreve as informações do DNA. Certo? Então, com relação a ácidos nucleicos, né, a gente tem que atentar para isso. Numa outra oportunidade, a gente vai falar em biotecnologia, a gente vai citar aí para vocês a parte de DNA recombinante, né, de terapia genética, a gente vai citar aí para vocês a parte de transgenes, ou transgenia, transferência de gene de uma espécie para outra, né, vetores de genes, quem são vetores de genes, vírus e bactérias, tá? Então a gente vai falar um pouquinho nessa parte de biotecnologia numa aula à parte aí, tá? Agora, continuando a parte de bioquímica, a gente tem as vitaminas, que é o último grupo de compostos orgânicos, tá? As vitaminas, o nome vitamina quer dizer amina da vida. Só que tem um porém, nem toda vitamina é amina. Tem vitaminas que são ácidos, tem vitaminas que são álcools, tá? Então nem toda vitamina pertence ao grupo funcional amina. Apesar que o termo vitamina quer dizer amina da vida, tá? Então atente para isso. As vitaminas, elas são divididas em 2 grupos, de acordo com o local onde elas se dissolvem, né? Aí tem as vitaminas chamadas de hidrossolúveis, são aquelas que são solúveis em água. E tem as vitaminas chamadas de lipossolúveis, são aquelas que são solúveis em lipídios. As vitaminas hidrossolúveis, né? Raramente elas causam o que a gente chama de hipervitaminose. O excesso dessas vitaminas geralmente são eliminados com a urina, já que elas são hidrossolúveis. Tá? Usam o que é uma avitaminose. Aí você pensa, a vitaminose é a ausência total da vitamina num certo organismo biológico. Então, carência total de vitamina, tem a vitaminose. Tá? Tu tem baixa quantidade de vitamina no organismo biológico. Tu tem uma hipovitaminose, a quantidade abaixo do que é ideal para o funcionamento, para a homeostase da célula ou do corpo biológico. Tá? E tu tem o que se chama de hipervitaminoses, que é o excesso de vitamina no organismo. Tá? Geralmente as vitaminas que levam a quadro de hipervitaminoses, apesar que tem algumas exceções, são as vitaminas chamadas de lipossolúveis. São aquelas que são solúveis em gordura, são solúveis em lipídio. Tá? Então, raramente as hidrossolúveis causam hipervitaminose. Então, quais são as que causam, geralmente podem levar a um quadro de hipervitaminose? Aí tu pensa nas vitaminas chamadas de lipossolúveis. Tá? Uma outra coisa, quando se falar vitaminas hidrossolúveis, você pensa em 2 grupos importantes. São as vitaminas do complexo B e a vitamina C. Então, o que é a vitamina do complexo B?
E a vitamina C tem em comum? É que elas se dissolvem em água. É que elas são hidrossolúveis. Tá certo? Por exemplo, as vitaminas do complexo B, tá? Ela tem um monte delas aí, e é uma coisa que a gente tem que atentar para esses nomes a nível de prova. Eles abordam muito a nível de prova o nome, né? O número da vitamina, a fonte, no que ela interfere a nível metabólico, tá certo? Ou a nível celular. Então a gente tem que atentar para isso, tá? Então tem algumas vitaminas do complexo B que eles abordam muito. Por exemplo, a vitamina B1, né? Essa vitamina era chamada de tiamina, ou vitamina anti, quer dizer, contra beribérica, quer dizer, que combate o beriberi, tá? E o beriberi é uma hipovitaminose, uma avitaminose, né? Que se caracteriza pela inflamação dos nervos, né? Aí o indivíduo fica tremendo, né? Que se chama de um quadro de beriberi. Ela pode ser carencial por carência de vitaminas, né? E ela também pode ter uma interferência, o beriberi, a nível de ingestão excessiva de álcool. Uma pessoa que ingere muito álcool, geralmente pode ter um quadro de beriberi, fica tremendo, devido à inflamação, que a deficiência dessas vitaminas levam ao nervo. Aí a gente chama de vitamina antiberibérica, vitamina B1, chamada também de tiamina, que é um tipo de amino, tá? Uma outra coisa que a gente tem que citar, Lúcia, quais são as principais fontes de vitamina do complexo B? Aí tu tem que pensar em alguns alimentos importantes. Por exemplo, cereais integrais é rico em vitamina do complexo B, tá? Carne é rico em vitamina do complexo B. Leite é rico em vitamina do complexo B. Leveduras, né? São os tal dos fermentos biológicos, também são ricos em vitamina do complexo B. Item de origem animal. Fígado é o alimento de origem animal mais rico em vitamina do complexo B que existe, tá? Tem todas as vitaminas do complexo B que você imagina, tem lá no fígado do animal. Fígado bovino, por exemplo, tá? Aí tu tem a B1. Aí tu tem a vitamina B2, que é chamada de ácido riboflavina, né? O ácido é a riboflavina, tá? Que é a vitamina B2. E a riboflavina, ela tem uma importância porque ela participa de processos metabólicos chamados de bioenergéticos. E esses processos metabólicos bioenergéticos, você vai pensar principalmente no mecanismo de respiração celular, tá? Apesar que algumas vitaminas participam também do mecanismo de fotossíntese. Então, principalmente no mecanismo de respiração celular. Você tem a B2, que é a riboflavina. E a riboflavina, a nível de metabolismo energético, forma o que a gente chama de FAD, né? Que é o FAD, que é a flavina adenina dinucleotídeo, que é um aceptor de hidrogênio, que participa lá do mecanismo, né? Tanto no ciclo de Krebs quanto na cadeia respiratória, como um aceptor de hidrogênio, que carrega hidrogênio no mecanismo de respiração celular. Então, qual é a importância da vitamina B2? Que é a riboflavina, né? Ela forma o FAD, e o FAD está diretamente relacionado com mecanismos bioenergéticos, principalmente, né, relacionado com o mecanismo de respiração celular, mas também participa do mecanismo de fotossíntese. Aí tu tem a vitamina B2, tá? Aí tu tem a vitamina B3, que é chamada de ácido nicotínico ou nicotinamida, tá? E o ácido nicotínico, ele é conhecido como vitamina B3 ou vitamina PP, que vem de preventivo da pellagra. E a pellagra é uma doença que se caracteriza por um quadro de dermatite, diarreia e demência. Daí a pellagra ser chamada de doença dos 3Ds, que vem de demência, diarreia e dermatite, tá? Então a carência da vitamina B3, que é o ácido nicotínico, ele leva a este quadro de pellagra. Aí se chama de vitamina B3 de preventivo da pellagra, ou vitamina P de preventivo, P de pellagra, tá certo? E participa também da formação dos NADs, né? Que também são aceptores de hidrogênio, que participam a nível de respiração celular.
tá? A nível de mecanismo de respiração celular, a mecanismo bioenergético, tá? A gente vai dar um intervalozinho, na próxima a gente volta falando aí, complementando a parte de vitaminas para vocês.